Olá, feras! Bem-vindos a mais uma aula de Botão Prepara. Eu sou o professor Everton Silvestre e a gente vai trabalhar hoje língua portuguesa. Estamos aí no capítulo 8. Nesta primeira parte, vamos trabalhar com sintaxe do período e da oração, da oração e do período. Bom, vamos iniciar a nossa resolução de questões hoje. Olha só, o primeiro texto que a gente encontra aí é um velho conhecido nosso, Versos íntimos do Augusto dos Anjos, que nós já lemos aí em outro momento. Vamos direto então para a questão para a gente ver como é que se comporta esta questão. Acompanhe comigo o enunciado aí. No que tange a sintaxe de concordância, assinale a única correta. Sintaxe de concordância, isso faz referência aqui à concordância entre verbo, sujeito e também poderia ser em relação aos nomes e seus acompanhantes, os adjuntos. Mas vamos avaliar o que diz o item A. No trecho, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera, há uma oração sem sujeito. Olha só, pessoal. Ao dizer ninguém assistiu ao formidável enterro, assistir é o verbo da oração. Para localizar o sujeito, vai uma dica. Faça a pergunta ao verbo. Você pergunta quem e indica a ação verbal. Então, quem assistiu ao formidável enterro? Note que existe a palavra ninguém fazendo o papel aqui de quem assistiu. Só que conceitualmente, a gente pensa assim, ninguém quer dizer que não havia pessoa alguma para assistir. Mas aqui na sintaxe a gente trabalha com a palavra. Então a palavra ninguém, mesmo tendo o sentido de ser uma ausência de pessoas, aqui ela funciona como sujeito, porque é ela quem se associa à ação verbal, certo? Portanto, esse item ele é falso, uma vez que a palavra ninguém, ela vai ser o sujeito da oração. Vamos agora verificar o item B, aí na tela de vocês. O sujeito da forma verbal mora, que aparece no sétimo verso do poema, é o homem. Se a gente voltar um pouquinho, pessoal, olha só. Observando aqui o poema, a gente vai ver o sétimo verso bem aqui. Então, dá uma olhada. Vou voltar um verso só, tá? O homem que nesta terra miserável mora entre feras. Então, a mesma coisa que eu falei agora há pouco. Ora, quem é que mora entre feras? O homem. Então, naturalmente, o homem é o sujeito da nossa oração, sim. Logo, o item B está verdadeiro. Observe que ele diz, o sujeito do verbo mora é o homem. Esse item está correto. Confirmando aí o nosso gabarito, letra B de bola, ok? Vamos à próxima questão? Bom, esse texto nós também já conhecemos, ele já foi lido aqui em nossas aulas, certo? Vamos seguindo aí para o enunciado para a gente ver como é que essa questão vai trazer a abordagem, tá certo? Bom, a questão diz o seguinte, observe a forma verbal destacada no texto 2 e assinale a alternativa cuja explicação justifica corretamente sua flexão no singular. Voltando aí para o texto 2, nós encontramos destacada a palavra a, aqui sublinhada e também em negrito. Esta palavra, pessoal, é na verdade um verbo impessoal, porque o verbo haver, com o sentido de existir, ele é chamado de verbo impessoal. Naturalmente, a nossa oração fica sem sujeito, ok? Vamos ver aí, então, quais são as opções que nós temos. Na letra A, encontramos o seguinte, trata-se de verbo impessoal, isto é, que não tem sujeito. Olha só, de cara a gente já localizou a nossa resposta. O item A, ele realmente confirma o que eu já havia dito para vocês. Pelo fato do verbo haver estar empregado aqui no nosso texto com o sentido de existir, ele vai deixar a oração sem o sujeito. Ele é um verbo impessoal. Há, portanto, uma estreita relação entre esses dois fenômenos. Realmente, o verbo haver tem sentido de existir, portanto é impessoal. Certo? Confirmando o nosso gabarito aí, olha só, a letra A, ok? Nos demais itens, no item B, vemos que ele é tratado como verbo intransitivo, então de cara a gente já pode eliminar. No item C, ele diz que estreita relação seria o sujeito, isso também é falso, porque é oração sem sujeito, então não temos essa relação, certo? Na letra D, ele fala que estreita relação e dois fenômenos são complementos.
porém ele diz que concorda com o mais próximo. Isso aí também está errado, uma vez que o verbo impessoal, além da oração não ter o sujeito, ele não vai sofrer flexão. Ou seja, independente de concordância, ele ficará sempre no singular. Então esse item também é errado. E no item E, ele diz que é apenas um elemento coesivo e não precisa concordar. De fato, ele não precisa concordar indo para o plural, mas não é por ser um elemento coesivo, é por ser um verbo impessoal. Então tudo aí corrobora para a letra A estar funcionando como nossa resposta, ok? Vamos aí para o próximo texto, Um Projeto de Futuro. Também é um texto que nós já conhecemos, já lemos aqui em outro momento. É aquele que fala sobre Rio 2016, né, as Olimpíadas. Vamos para a questão, se for necessário, voltaremos ao texto. Bom, a questão 3 está aí na sua tela, acompanha comigo. Número 1, né, a respeito da morfossintaxe do texto 3. Item 1. A expressão nessa situação resume, segundo o autor, o dilema com o qual se depara a cidade do Rio de Janeiro para 2016, tendo que escolher entre estagnação, progresso e esportes. Na verdade, pessoal, essa frase, né, nessa situação, ela vai trazer à tona qual é a situação do Rio naquele momento. Não no impasse de decidir se vai ou não fazer a Olimpíada, até porque isso já teria sido definido. O problema é na situação que o Rio se encontra, que é uma situação de degradação, ou seja, a cidade estava mal conservada, ok? Portanto, esse item 1, ele é falso. Vamos verificar comigo o item 2, na tela, acompanha aí. Os termos o duro e a coisa são comuns na linguagem verbal, marcas da oralidade, com um caráter opinativo que os relacionam ao título do texto. Além disso, é que realça algo que está por vir. Bom, o título do texto é Um Projeto de Futuro. Realmente essas expressões, elas são bem usuais na linguagem popular. É muito comum você ouvir alguém dizer, né? O duro é que eu preciso acordar às 5 da manhã para chegar ao trabalho. A outra expressão que ele nomeou aqui foi a coisa. A coisa é mesmo muito séria. Então essas expressões, elas são da linguagem popular. E tudo que o item 2 aborda está de acordo aí com a análise que a gente vai fazendo. Então o item 2 ele é o item verdadeiro, ok? Vamos verificar agora o item 3? Olha aí na tela. O sintagma nominal, a cidade do Rio de Janeiro, é um aposto especificativo sobre o qual há uma afirmação posterior destacada pelo superlativo analítico, ou mais impactante conjunto de paisagens em zona metropolitana do mundo. Olha só, pessoal, ao falar da cidade do Rio de Janeiro, ele bota na terceira linha, está na tela de vocês, e temos aí o seguinte, ó, é nessa situação que se encontra a cidade do Rio de Janeiro. Logo, o sintagma ao qual ele se refere é justamente a união dessas palavras, a cidade do Rio de Janeiro, a união delas forma um sintagma. É uma expressão nominal que precisa ser analisada pela ótica da morfossintaxe, ou seja, a função dos termos dentro desse elemento sintagmático. Voltando mais uma vez para a análise, só para a gente ter certeza, a gente encontra o seguinte, é um aposto especificativo sobre o qual há uma afirmação posterior. Até aqui está correto. Depois ele diz, o mais impactante conjunto de paisagens em zona metropolitana do mundo. Realmente, essa afirmação da paisagem é sobre o Rio de Janeiro. Logo, se esta informação confirma a característica do Rio, ela é um aposto, né? E aí consegue um aliar-se ao outro, juntando as informações. Portanto, o item 3 também é verdadeiro. Ok? Vamos verificar o item 4? Acompanhe aí a leitura. O pronome demonstrativo isso resume os argumentos anteriores, enquanto realmente e muito marcam objetivamente as necessárias mudanças para a cidade. Bom, se a gente parar para analisar o texto, percebemos que a palavra isso, ela vai servir como um elemento que recupera, né, o que foi dito anteriormente. E depois que a gente observa também
As outras passagens, que são justamente, realmente e muito, elas até poderiam ser uma marca das mudanças, mas só que as mudanças serão citadas depois. Então, isso significa dizer que elas não estão ali retomando, né? Logo, esse item 4 ele vai ser falso, ok? Para a gente concluir, vamos avaliar o item 5. Os conectores, que têm função adjetiva e são fundamentais para provar a tese do autor relacionada ao Rio de Janeiro do futuro. Bom, a gente quando vê ele falar sobre o Rio de Janeiro, a gente observa que esse pronome que ele foi usado em mais de um momento. Será que em todos os seus usos ele foi utilizado para indicar essa passagem? Só a gente pegar como exemplo aqui o que tem na linha 2. A gente encontra o seguinte: prevê-lo é possível, mas o duro é que ele precisa acontecer. Em seguida, né, ele bota assim: é nessa situação que se encontra a cidade do Rio de Janeiro. Adiante temos também, pronuncia-se para aquele trecho da costa brasileira que reúne o mais impactante. Então, são muitas vezes, né, usado esse que. Ele diz que o que tem função adjetiva e é fundamental. Não é em todas. A gente viu que em uma delas, ele tem, no último caso, ele tem uma função ali de conjunção integrante. Portanto, esse item 5 também é falso. E aí ficamos com a nossa resposta, então seriam os itens 2 e 3, letra B de bola, ok? Vamos seguindo aí, vamos à próxima questão, para a gente não perder o pique. Olha só, texto 4 também já é um conhecido nosso, Brasil de cima e Brasil de baixo. É um texto bem comprido, trabalha a variação linguística e é todo versificado, né? Ele é todo em versos, é um poema. Como já conhecemos o texto, vamos seguir adiante para a questão. Então, a questão 4, para onde a gente vai agora, vamos dar uma olhadinha nessa questão para ver como é que a gente resolve. Bom, diz o seguinte aí: leia o trecho do poema transcrito abaixo e julgue as afirmações a respeito das relações estabelecidas entre os termos da oração. Item 1 diz o seguinte: o substantivo trombeta, linha 1, exerce função de sujeito do verbo andar. Então vamos voltar lá para o trecho em destaque para a gente dar uma olhadinha. O trecho em destaque está em azul na tela de vocês, né? O nosso foco é a palavra trombeta em relação ao verbo andar. Então vejamos aí. No Brasil de cima, anda as trombetas em alto som. Para localizar o sujeito, super tranquilo. A gente vai olhar para o verbo, que no caso é anda, e vai perguntar para ele quem ou o que anda no Brasil de cima em alto som. A nossa resposta é as trombetas. Logo, o item 1 ele é verdadeiro. De fato, as trombetas, sujeito do verbo anda. Ok? Vamos avaliar agora o item 2. Olha só. Segundo o item 2, as palavras transformação, indústria, matéria-prima, consiste em objeto indireto do verbo falar. Para vocês lembrarem, é o seguinte: um verbo, quando pede um complemento, ele é considerado um verbo transitivo. Se esse complemento vier até o verbo sem o uso da preposição, o verbo é transitivo direto e o seu complemento é objeto direto. Se de repente o verbo pede um complemento e esse complemento vem até o verbo com a presença de uma preposição, o verbo é transitivo indireto e o seu complemento é o objeto indireto. Observando o nosso item, a gente encontra o seguinte: aí na tela de vocês, encontramos assim: enquanto o Brasil de cima fala de transformação, indústria, matéria-prima. Quem fala, fala de algo. Então, esse de é a preposição. Logo, eu tenho verbo transitivo indireto, o de é a preposição e as três palavras, né? As quatro palavras, transformação, indústria e matéria-prima, elas são realmente objeto indireto do verbo transitivo indireto. Logo, esse item 2, ele é verdadeiro. Vamos avaliar o item 3. O trecho descobertas e invenção, na linha 2, exerce função de objeto direto do verbo falar. Bem, se a gente perceber direitinho, descobertas e invenção ainda faz parte do complemento do verbo falar.
Então, eu tenho ainda objetos indiretos desse mesmo verbo. Logo, o item 3 é falso, porque segundo o item 3, eles são objetos diretos, né? Então, está errado. Vamos ver agora o item 4. A conjunção enquanto, linha 1, tem valor proporcional. Então, estamos vendo aqui, ó, no Brasil de cima anda as trombetas em alto som, enquanto o Brasil de cima fala de transformação, indústria, matéria-prima, e aí ele segue. Perceba que a função dessa palavra enquanto não é para dar a ideia de proporção, né? Então, esse item 4 ele também é um item falso. Verificaremos agora o item 5. Olha só. É correto afirmar que no Brasil de cima, linha 1, exerce função adverbial? Aí está certo. Porque no Brasil de cima dá a ideia de lugar, é onde ocorre, né, o lugar sobre o qual ele fala. Então a gente consegue fechar a nossa resolução. São verdadeiros os itens 1, 2 e 5, letra D. E então, fera, acompanhando aí, vamos em frente, tem mais coisa para a gente ver. O texto 5 é da autora Rosiana Murray. O texto diz o seguinte: procura-se algum lugar no planeta onde a vida seja uma festa, onde o homem não mate, nem bicho, nem homem, e deixe em paz as árvores da floresta. Procura-se algum lugar no planeta onde a vida seja sempre uma dança, e mesmo as pessoas mais graves tenham no rosto um olhar de criança. Sobre o texto 5, vejamos a questão. Acerca dos gêneros textuais, classes de palavras e termos da oração, assinale a alternativa correta em relação ao texto 5. Olha só o item A. Nos versos onde a vida seja sempre uma festa e onde a vida seja sempre uma dança, os termos em destaque exercem a função de predicativos do sujeito vida. Bem, avaliando a questão, percebemos o seguinte: vida seja sempre uma festa. O verbo ser é um verbo de ligação. A função do verbo ser, aqui neste contexto, é ligar justamente o sujeito ao seu predicativo. Portanto, quando nós lemos aqui, onde a vida seja sempre uma festa, de fato, o sujeito vida é alguma coisa. E o que é que o sujeito vida seria? Uma festa e, no outro momento, uma dança. Portanto, os termos destacados realmente são predicativos. A estrutura oracional trabalha da seguinte forma: sujeito, verbo de ligação e predicativo. Sujeito, verbo de ligação e predicativo. Portanto, de cara a nossa resposta aí, o item A, ok? Vamos seguindo aí adiante. No item B, ele diz o seguinte: em onde a vida seja sempre uma festa, o advérbio sempre expressa a intensidade em relação à festa em que a vida se tornará. Não, pessoal, nós sabemos que o advérbio sempre ele faz uma referência muito mais temporal, né? Vai falar sobre a questão da frequência. Então, a gente não tem esse item B como item verdadeiro. O item C, em árvores da floresta e em tenho no rosto um olhar de criança, os termos sublinhados desempenham a função de complementos nominais. Bem, eles não estão sublinhados, mas seriam eles da floresta e de criança. Em ambos os casos, nós temos aí elementos que se dirigem a termos anteriores. Da floresta, realmente levando isso em conta que eu estou falando das árvores, ele está especificando, tem uma função adjetiva, então eu tenho aqui uma ideia de complemento, né? Só que na verdade não, será aqui de adjunto. Já do outro lado, observe que eu tenho olhar de criança. Então, diante do termo substantivado, aí eu teria uma outra situação, que também é de adjunto. Logo, esse item C é falso, não são complementos, né? Letra D. No verso, nem bicho, nem homem, são explicitados os termos sujeitos do verbo matar, presente no terceiro verso da primeira estrofe. Voltando lá, terceiro verso da primeira estrofe, temos aqui: nem bicho, nem homem. Vamos subir um pouquinho? Procura-se algum lugar no planeta onde a vida seja sempre uma festa, onde o homem não mate nem bicho, nem homem. Seguindo aí para o enunciado, nem bicho, nem homem são explicitados os termos sujeitos do verbo matar. Na verdade, não.
quem não vai matar nem bicho nem homem é o próprio homem. Então esse item também é falso, o sujeito não é esse, é o próprio homem. E por fim a letra E. O verso procura-se algum lugar no planeta está na voz passiva. Estrutura comum ao gênero do texto 5. Anúncio classificado comumente veiculado em jornais com o objetivo de se realizar venda, aluguel ou troca de algo. Bem, neste caso aqui, ele afirma que a oração está na voz passiva. Só que a gente tem que pensar o seguinte, toda vez que eu tiver um verbo transitivo e indireto, com o si, esse si vai ser índice de indeterminação do sujeito. Logo, a gente só vai ter voz passiva se o verbo for transitivo direto. Portanto, esse item também não é verdadeiro. Logo, a gente vai chegar ao nosso gabarito só confirmando a letra A, ok? Vamos seguir para a próxima questão. A questão 6, né, vai trabalhar com o texto 6, que nós também já trabalhamos aqui em outro momento. É esse infográfico, em que a gente percebe alguns dados bem relevantes com relação à homofobia no Brasil. No item, nos solicita o seguinte, né, o item. No texto 6, as locuções adjetivas das vítimas e dos suspeitos acompanham o substantivo perfil, desempenhando função sintática de. A gente volta aqui e dá uma olhadinha. Perfil das vítimas, perfil dos suspeitos. Voltando para cá, o que quer saber, o que a questão quer saber é qual é a função de das vítimas e dos suspeitos. Aí na telinha de vocês acompanha comigo a leitura do item A. Nesse item A, a gente encontra o seguinte. Agente da passiva, haja vista que atribui uma agentividade a esse substantivo. Para atribuir a agentividade, as vítimas e suspeitos seriam ações. Assim, seriam os executores das ações. Não é o caso aqui. O item B. Predicativo do sujeito, porque apresentam uma qualidade para esse substantivo. Na verdade, perfil, de fato, é substantivo, mas das vítimas e dos suspeitos não apresentam uma qualidade. É mais uma questão de especificação, né? A letra C. Adjunta nominal, pois delimitam o significado desse substantivo. Agora sim, a gente vê que são perfis, aí especifica, né? Ou seja, delimita. Perfil do quê? Das vítimas e dos suspeitos. Portanto, o item C, ele é verdadeiro. Os itens D e E falam em predicativo do objeto, já que apontam uma avaliação sobre esse substantivo. Para ser predicativo do objeto, eu preciso estar relacionado ao verbo e não ao substantivo. E na letra E, aposto especificativo, uma vez que são hipônimos desse substantivo. Essa relação de hipônimos e hiperônimos, elas passam um pouquinho da ideia do aposto. O aposto especificativo poderia estar relacionado se eu tivesse ali um item a ser especificado, mas não foi o caso. Eu determinei, eu delimitei. Então o item C é que é a nossa resposta, confirmando aí C o nosso gabarito. Vamos aí para a questão 7 agora. Para a questão 7, texto 7. Temos aí uma charge que diz o seguinte. Escreva na lousa a palavra ética. Isso é a professora de costas para o quadro, dizendo para o seu aluno. Enquanto o aluno, já no quadro, procurando por alguma coisa, diz a professora, roubaram o giz, professora. Então veja que quando se discute a questão da ética, o próprio roubo é uma atitude antiética. Como pode a professora pedir que a criança escreva a ética no quadro se nem o giz está lá? Por uma questão da falta de ética, né? Mas vamos aí à questão. No que diz respeito à forma verbal roubaram, no segundo balão da charge, texto 7, podemos dizer que, letra A, possui sujeito indeterminado, por isso, o verbo está na terceira pessoa do plural. Logo de frente, pessoal, essa resposta aí é a nossa resposta. Os verbos que ficam na terceira pessoa do plural, eles indicam sujeito indeterminado sim, a não ser que dentro de um outro contexto já se saiba quem foi o executor da ação. No caso, se eu tivesse aqui um contexto prévio dizendo que algumas pessoas estavam praticando crimes e de repente eu continuo, roubaram tal coisa. Na hora que eu falo roubaram, obviamente o meu referente são aquelas pessoas que vinham praticando crime. Então, o meu sujeito seria algumas pessoas.
Mas aqui não, a gente tem um sujeito determinado porque não se sabe quem vinha roubando. Portanto, o item A, a nossa resposta, concluindo essa questão. E para a gente finalizar, vamos aqui para a questão 8. A questão 8 precisará do texto 8. Vamos dar uma lida aqui comigo nesse texto. Shot ecológico. Não posso mais respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo. Não dá mais para plantar. E se plantar, não nasce. Se nascer, não dá. Até pinga de boa é difícil de encontrar. Não posso respirar. Não posso mais nadar. A terra está morrendo. Não dá mais para plantar. E se plantar, não nasce. Se nascer, não dá. Até pinga da boa é difícil de encontrar. Cadê a flor que estava aqui? Poluição comeu. E o peixe, que é do mar? Poluição comeu. E o verde, onde é que está? Poluição comeu. Nem o Chico Mendes sobreviveu. O texto aí é atribuído a Luiz Gonzaga, né? Chico Mendes é um cara que se mobilizou bastante para defender as questões ambientais em outro momento, né, histórico nosso. Bom, vamos aí para a questão número 8. A gente encontra o seguinte. Considerando que a transitividade verbal trata do tipo de relação que um verbo estabelece com seus complementos, ou seu complemento, analise o trecho em destaque e, em seguida, assinale a alternativa, cujo verbo sublinhado possui igual regência. Chico Mendes não sobreviveu aos ataques sofridos. Logo a gente percebe o seguinte, que quem sobrevive, sobrevive a algo. Foi dessa forma que a regência do verbo sobreviver estava estabelecida aqui no nosso enunciado. Vejamos em que outra alternativa de A até E ocorre a mesma regência. O Brasil possui uma das principais fronteiras agrícolas do planeta. Quem possui, possui algo. Veja que o complemento vem direto para o verbo sem o acréscimo da preposição. Então, a regência é diferente, porque no nosso textinho em destaque ali em cima, o verbo ele tem a preposição a, não é isso? Vamos aí para o item B. Em geral, consumimos produtos contaminados. Quem consome, consome algo. Mais uma vez, verbo transitivo direto. Não é a mesma regência que eu estou buscando. Vejamos a letra C. Empresas indenizaram cerca de 1.000 trabalhadores. Quem indeniza, indeniza alguém. Mais uma vez, transitivo direto. Letra D. O ambientalista não cedeu aos constrangimentos. Verifiquem. O Chico Mendes não sobreviveu aos ataques. O ambientalista não cedeu aos constrangimentos. Letra D é a nossa resposta. Ambos os verbos sobreviveu e cedeu nos contextos em que estão inseridos são verbos transitivos indiretos e regem a preposição a. Confirmando aí o nosso gabarito, letra D. Bom, pessoal, por hoje a gente vai ficando por aqui. Agradeço aí a vocês pela atenção e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.